Boa tarde, irmãos. Mais uma edição do nosso Pão das Três. E quero já começar aqui agradecendo a presença de todos vocês. Continuamos estudando aí o livro de Provérbios. Hoje já chegamos aí ao capítulo 10. Na verdade, já a segunda exposição nossa aí no capítulo 10. E hoje, pensando em justiça e em piedade. Vamos ter aqui o nosso momento de oração. Os irmãos fiquem à vontade também para enviar os seus pedidos, comunicar também aí as suas necessidades. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma tarde, ó Pai, na tua presença, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de lermos juntos, ó Deus, a tua palavra, de orarmos, ó Deus, pelos nossos pedidos, também, ó Deus, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor também tem nos abençoado e respondido, ó Deus, as nossas orações. Ser conosco, ó Pai, durante o hino, durante os cânticos, ser conosco, ó Pai, nas orações, no momento em que estivermos meditando, refletindo, ó Pai, na Tua Palavra, e que mais uma vez o Senhor seja presente, falando aos nossos corações e nos guiando e nos orientando em tudo, ó Pai, que dissermos, que falarmos, que cantarmos nessa tarde. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, eu quero cantar com vocês, então, já para começar, um hino que fala um pouco sobre vida, prática de vida, sobre lidar com as dificuldades, lidar com o mundo, lidar com as aflições, lidar com as trevas, que é o hino 330 do cantor cristão, tá? Hino 330, então quem quiser cantar com a gente aí pode acompanhar através do cantor cristão 330. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confia, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confia, nunca, nunca duvidar. Quando o fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente, diz Jesus, o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confia, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confia. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confia, nunca, nunca duvidar. E no 330 do cantor cristão, o segredo do viver, para a gente começar então nosso culto hoje, Já começamos, quando oramos, mas aí refletindo através de uma canção a respeito da vida, que é o que nos propõe o livro de Provérbios, aliás, toda a Bíblia, nos propõe aí uma forma de vida, uma forma de viver.
E nos tempos que nós vivemos, né, que não são tão diferentes dos outros tempos da humanidade, né, os crentes sempre foram muito exigidos na sua forma de viver. E ao longo da história cometemos muitos erros, falhamos muito. Eu fico tão triste quando eu vejo aí teólogos e pastores, né, tentando defender a ideia, né, de que os crentes sempre foram impecáveis em seu procedimento, e a gente sabe que isso não é verdade. O que há, de fato, né, em todas as gerações, é sempre um grupo, talvez pequeno, muitas vezes, né, quase sempre pequeno, que sempre se manteve fiel à palavra de Deus. Não é muito diferente de hoje, né? Olha a situação que a gente está vivendo no Brasil. Já citei esse dado para vocês aí algumas vezes aqui durante o Pão das Três e vou repeti-lo hoje novamente. Já somos mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil. É um número muito expressivo, em torno aí de 20% da população, mas isso não se traduz de forma alguma, né, numa qualidade espiritual e melhor para o nosso país. Pelo contrário, o nosso país continua afundado na imoralidade, na corrupção, na mentira, na falsidade, no roubo, na extorsão, na distorção. Infelizmente, né? Amo muito o Brasil, amo muito meu país. Não sou daqueles que têm vontade de ir para fora, até porque não tenho condições para isso. Talvez uma coisa ajude a outra. Mas a gente não pode deixar de olhar os defeitos que o nosso país tem, que são gravíssimos, né? São gravíssimos. Deus precisa ter muita misericórdia do nosso país, porque a gente colhe, né, aquilo que a gente planta, e infelizmente o nosso país é moralmente muito, muito ruim. Infelizmente é moralmente muito ruim. E eu não estou falando dos políticos só não, tá? Estou falando do povo em geral. O povo em geral é muito complicado. Então, ao longo da história, né, os crentes sempre foram muito exigidos, né, e não é diferente hoje. E nós não somos representados, né, como massa evangélica por um grupo equilibrado, né, de pessoas realmente da palavra de Deus, né? Ainda são grupos remanescentes. Espero que a gente faça parte deles, né? Porque a gente fazer esse juízo da gente mesmo, eu acho um pouco de arrogância às vezes. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado e sempre duvidar um pouco, até mesmo das nossas posturas. Por quê? Porque os outros não fazem isso, né? Eles estão tão seguros, né, das suas posturas, e essa gente muito segura do que diz, muito segura do que faz, é o pessoal que está fazendo bobagem e dividindo, rachando e afundando o nosso país num lamaçal ainda maior. Muito triste pelo nosso país, muito triste pelo Brasil. E lembrando, não estou falando aqui só de políticos, não, estou falando do povo em geral. E a gente está aqui, então, tentando aprender um pouquinho sobre os caminhos da justiça, né? Sobre os caminhos justos de Deus e também como são os caminhos da impiedade, para que a gente não siga, né? Não siga esses caminhos e a gente não se entregue a eles. Pelo contrário, a nossa vida seja uma vida que reflita exatamente o contrário disso tudo. Bom, então nós vamos, nesse momento, então, refletir em Provérbios capítulo 10, os versos de 12 a 21. A nossa última reflexão foi do capítulo 10, versos de 1 a 11. Hoje a gente vai do versículo 12 até o 21, tá? A gente não vai encerrar ainda o capítulo 10 de Provérbios. Vamos pegar mais um trechinho dele aqui, que é bastante interessante, porque é um trecho onde está sendo comparado o procedimento do sábio e do justo com o tolo e o ímpio. O comportamento daquele que faz a vontade de Deus com o comportamento daquele que não faz a vontade de Deus. Como os profetas já haviam previsto, para uma época da história que já passou, mas acho que é uma verdade que vale para outras fases da história, né? A gente continua vendo a diferença que há entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. E somos convidados, convocados, escalados, obrigados até a fazer essa distinção. Ela é absolutamente necessária nos nossos tempos, tá bom? Então vamos orar e após a oração nós faremos uma leitura aí praticamente de versículo por versículo, comentando cada um desses trechos aqui, a partir da perspectiva da justiça e da impiedade, do justo e do ímpio, daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma tarde em que estamos na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque mais uma vez vamos juntos meditar na Tua palavra e mais uma vez queremos aprender, ó Deus, como pensar e como viver conforme a Tua vontade. Nos ajuda, nos orienta e nos corrige nessa tarde.
é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Provérbios 10, hoje eu não vou ler tudo, não, eu vou ler tudo, obviamente, né? Mas não de uma vez. A gente vai lendo e fazendo os nossos comentários, tá bom? Está dentro daquele bloco, do capítulo 10 de Provérbios de Salomão, e hoje pensando no justo e no ímpio, no sábio e no tolo, e enfim, a partir de tudo isso aí. Então ele diz assim, a partir do verso 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, né? Inclusive, quando fala de cobrir todas as transgressões, a gente tem referências no Novo Testamento em Tiago 5,20 e 1 Pedro 4,8. É muito interessante a gente entender o que ele está dizendo aqui. Então, o ódio excita contendas. Então, pessoas odiosas, briguentas, elas provocam também a discórdia e o conflito entre elas, né? Às vezes, nem sempre declarando guerra e ódio, mas às vezes o peso que sai da boca, né, das palavras, o olhar, a postura das pessoas revela muitas vezes o ódio em seus corações, apesar de muitas vezes as suas palavras não. Você pode perceber isso, né? Você não conhece alguém que tem um tom de voz ou um jeito de falar que te incomoda, que parece que a pessoa está brigando e tudo, e aí você conversa com a pessoa e diz assim, mas você está brigando? Não, eu não estou. Então, esse gesto, essa maneira de falar, reflete o que está no coração. Então, é uma pessoa que se engana achando que a gente só leva em consideração as palavras, a gente só considera as palavras, né? Então, a postura de ódio, ela vai além das palavras, ela tem a ver com posições, com jeito, com olhar e tudo mais. Aí ele diz assim, o amor cobre todas as transgressões. Isso aqui é importante para a gente como crente entender. O que é cobrir as transgressões? O que esse texto está querendo dizer com cobrir as transgressões? A gente que é brasileiro conhece aquela expressão, fazer as coisas por debaixo dos panos, e tem uma outra expressão que também envolve os panos, né, que é colocar panos quentes sobre as coisas. Cobrir as transgressões não é sinônimo de fazer as coisas por baixo dos panos e também não é sinônimo de colocar pano quente sobre as coisas. A gente precisa entender muito bem o que isso significa, né? Cobrir as transgressões significa resolvê-las, significa acabar com elas, significa transpô-las, passar por cima, torná-las fumaça, acabar com elas, resolvê-las, não é? Não há lugar nenhum na Bíblia que diga que é para a gente contemporizar com o pecado, fazer de conta que não viu e tudo mais. Não, o que o texto diz é, o amor vai resolver o problema, vai confrontar o pecado, vai perdoar o pecado e vai estimular uma conversão, uma mudança e um novo posicionamento. Então é isso que o justo faz. O justo não faz as coisas por debaixo dos panos, ou seja, escondendo dos outros para que não seja revelado, e ele também não coloca panos quentes sobre as coisas, ou seja, ele não cobre, não abafa, não esconde. Pelo contrário, ele revela, ele mostra, ele resolve e resolve pelo amor. É nesse sentido que tanto Tiago quanto Pedro estão falando com a gente. Vamos até dar uma olhada lá, né, em Tiago 5,20, o que ele diz lá, e depois em Pedro também. Ele diz assim, olha que interessante, né? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, por quê? Porque desviou o homem do mal, resolveu os pecados e eles estão perdoados e deixarão de existir e de fazer os seus efeitos, não é? Se a gente olhar 1 Pedro 4,8, a gente vai ver também uma referência nesse sentido. Ele diz assim, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais uma vez, não no sentido de ignorá-los e desprezá-los, mas de resolvê-los e dar para o pecador uma nova condição de vida na qual o pecado não o domina. Olha que interessante. A diferença entre o caminho do justo e do ímpio. O ímpio esconde, o ímpio maqueia, o ímpio tenta normalizar ou normatizar o pecado. São duas palavras diferentes, né? Normalizar é tornar normal, tornar corriqueiro, né? Para que ninguém mais ache estranho o pecado. E o normatizar é transformar o pecado numa norma, ou seja, fazer dele um comportamento que todos devem acatar e devem proceder. Tá?
Pastor, mas tem isso? Tem. Né? A gente está vivendo um tempo em que certas correntes de pensamento tentam normalizar e normatizar o pecado. Então hoje, a gente pensa em certas posturas, eles não estão mais querendo apenas dizer que nós devemos aceitar certas posturas, mas já começam a dizer que nós estamos errados em não aderir àquela postura e que a nossa postura cristã está errada, tá? Então é a velha história, né, o mocinho, o bandido prendendo o mocinho, e tantas outras expressões que a gente pode usar no nosso tempo aí que são muito tristes. No 13 ele diz assim: nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Não é? Então ele está dando aqui mais um exemplo, né, que a gente já comentou bastante, a respeito das palavras, né? Então, do que uma boca verte, né? Do que uma boca, num certo sentido, produz, despeja, né? Por onde está, quando é sábio, é sabedoria, e aí ele fala da vara para as costas daquele que é falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é destruição. Aqui cabe também vários comentários aqui bastante interessantes. Então quer dizer que quem tem conhecimento e sabedoria não pode contar para ninguém. Tem que fingir que não sabe. Não, ele não está dizendo aqui esconder no sentido de ocultar e de negligenciar. Porque a sabedoria é algo para ser usado na nossa vida e na vida dos outros. Não pode ser um tesouro escondido. Tem que ser algo que encontra expressão no nosso dia a dia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que o sábio não se vangloria da sua sabedoria. Que o sábio não é verborrágico, né, como alguns costumam dizer, ele não fica falando, expressando, jogando pérolas aos porcos, se comparando. Em outras palavras, ele está falando que a sabedoria ela tem também paciência, que ela também sabe se colocar, ela sabe o momento certo de se expressar, ela sabe com quem se expressar, né? E aí ele diz que a boca do tolo é destruição, porque ele sai disparando a sua metralhadora de críticas, de palavrões, de estultícias, né, como diz a Bíblia, da sabedoria maldosa, né, da inteligência ruim, né, perniciosa, venenosa, né, e o sábio não, o sábio ele mede as suas palavras. Então esse esconder não tem a ver com ocultar, né, com não permitir que ela surja, que fique quase guardada, mas saber exatamente o momento de usá-la, a forma correta de usar a nossa sabedoria. E é uma coisa muito interessante porque a Bíblia diz, por exemplo, né, que a palavra branda, ela ameniza o furor. Né? Esse é um conselho de sabedoria. É muito difícil quando você está numa briga, numa discussão, você está num problema tal, e que alguém chega realmente calmamente, porque tem gente que quer fingir calma, mas não está calmo. E mesmo uma pessoa que não é muito experiente, ela percebe quando a calma é falsa, né? Nós percebemos a falsidade nas coisas, todos nós percebemos. Alguns mais, outros menos, alguns têm até técnica para descobrir isso, mas a gente percebe. Mas quando aquela calma, aquela tranquilidade, a palavra branda, verdadeira, como ela ameniza o furor, né? Eu não sei se você já teve isso, né? De você estar nervoso, irritado, e chega alguém, encosta em você, assim, pega na tua mão, pega no teu braço, e diz para você assim, mas você já pensou nisso? E fala com aquela calma. Né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar melhor. Você percebeu que você não está pensando corretamente e tal? Não dá aquela acalmada? Não dá aquela baixada na bola? Né? É muito difícil. Uma pessoa que tem coragem de gritar com alguém que está calmo, tentando resolver a situação, não merece, né, a palavra branda. Né? Não merece. Mas é disso que ele está falando, dessa sabedoria que sabe se expressar. Né? E a gente precisa disso, né? Às vezes as coisas pegam fogo em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na academia, na rua, nas redes sociais. Né? Tem muita gente de cabecinha quente aí na... Se bem que tem muita gente igual aqueles cachorros do meme lá. Você viu aqueles cachorros do meme? Eu não sei se os irmãos viram isso aí, eu achei muito engraçado. Tem um portãozinho bem baixinho, tem dois cachorros se encarando. E tem alguém movimentando o portão, né? Quando a pessoa fecha o portão, os cachorros mostram os dentes, aquela raiva, eles pulam quando ela abre o portão, eles abaixam os dentes assim e tal. Então, olha que interessante, um conselho sábio para todo mundo. Se comporte com as pessoas nas redes sociais da mesma maneira que você se comportaria com elas
se estivesse frente a frente. Pronto, é um bom comportamento, né? Eu sei que a gente está usando muitas redes sociais, nós temos tido contato uns com os outros aí já há mais de um ano, somente pelas redes sociais. Tem muita gente da igreja que já tem já tem mais de um ano que eu não vejo pessoalmente. Eu tenho um grupo aí, talvez, de umas 25, 30 pessoas, que são aquelas que estavam participando da gente dos cultos, das transmissões. Já falando para você, nunca tinha 25 pessoas, no fluxo, né, na troca. Os momentos que a gente tinha mais gente lá no templo eram 15 pessoas, né, trabalhando com banda, transmissão, pastor, de diácono, tá bom? Mas se juntar tudo, acho que dá umas 25, 30 pessoas no máximo. E o restante, né, das quase 600 outras pessoas, a gente não se vê. Mas isso aí não pode ser desculpa, né, para a gente descuidar dos nossos relacionamentos e da nossa forma de falar. A gente tem que tratar os irmãos da mesma maneira que a gente trataria se estivesse frente a frente com eles. Vamos ter cuidado com isso aí. Tá? A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Tá? A fazenda aqui, né, tem a ver com a riqueza, tem a ver com as posses. E ele tá trazendo tantas coisas importantes aqui, né? Aquele que é rico e sabe da sua riqueza em função das coisas que ele realmente tem, das coisas que ele realmente conquistou no seu trabalho. Ele está falando aqui da riqueza que tem a ver com a sua casa, com a sua família, com aquilo que te traz sustento, né? E todas essas coisas. Ou seja, nós enxergarmos de fato quais são as nossas riquezas. E esse é um conselho da justiça e não um conselho da impiedade, né? Por quê? Porque o ímpio, né? Ele nunca tá satisfeito com o que tem. Ele nunca está realmente assim contente. Ele não sabe se alegrar com as coisas que ele tem. Agora, o justo, né? O sábio, segundo o coração de Jesus, é aquele que aprende a ser grato pelas coisas que ele tem, que sabe fazer bom uso das coisas que ele tem, que sabe reconhecer que as coisas que tem vêm da parte do Senhor. Por isso ele diz, a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. São as coisas que o guardam, as coisas que o protegem. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Isso aqui tem relação direta com a árvore e seus frutos, né? Os frutos do justo são justiça. Os frutos dos ímpios é a impiedade. Aqui ele coloca como conduz à vida e do ímpio ao pecado. Olha que interessante, porque uma das coisas que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina, né, é que cada um constrói a sua vida, né, e realiza as suas obras de acordo com o seu coração, de acordo com o material que tem. E ele deixa até o conselho, portanto, veja cada um como constrói, né? Paulo, né, nas cartas, né, o ensinamento de Jesus de construir a casa sobre a rocha e tudo mais. Estou pensando em todos esses textos dos evangelhos e das cartas do apóstolo Paulo. Ou seja, todos nós estamos diariamente construindo ou destruindo coisas. Construindo a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa família, o nosso relacionamento com Cristo, ou destruindo a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa relação com os nossos familiares. Portanto, quando ele fala aqui, né, a obra do justo conduz à vida, ele está dizendo que o justo também trabalha de forma operosa, né, de forma vigorosa, de forma cuidadosa, de forma virtuosa, de forma a dar frutos, né? Ele tem cuidado com as coisas que ele faz e na maneira como ele faz, e essas coisas produzirão vida, produzirão riqueza para a vida dele. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra, ou seja, encontra o caminho da perdição. Aqui, além de estar falando de sabedoria e de justiça, é um chamado à inteligência, não é? É um chamado à inteligência. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente pode fazer da maneira correta ou da maneira incorreta. A gente pode aprender a fazer da maneira certa, para que funcione bem, de maneira inteligente, produtiva, rápida, segura. E a gente pode fazer de maneira louca, de maneira impensada, de maneira irrefletida. E aí o texto está dizendo, né, que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção.
Correção quer dizer que alguém nos corrigiu e quer dizer também andar no caminho correto e fazer as coisas do jeito certo. E isso vale, né, para tudo na vida da gente, porque nós criamos hábitos, né, através da maneira como nós fazemos as coisas. Tem aquele velho ditado, né, que a gente nunca pode esperar chegar a resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. É um conselho bastante sábio, quer dizer, se os resultados que você está obtendo são ruins, não estão acontecendo, é porque provavelmente você está fazendo as coisas do jeito errado. Você precisa mudar a maneira de fazê-las, às vezes até abandoná-las, assumir outras, aí depende, cada caso é um caso, para que você possa alcançar resultado naquilo que você faz. Obviamente, né, o texto está falando do caminho da vida, está falando de sabedoria, está falando de crescimento espiritual, está falando de relacionamento com Jesus. E tudo isso é muito importante. Né? A gente tem uma experiência tão interessante daquelas pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, poderia dar milhares de exemplos, mas vou dar um exemplo um pouco mais óbvio, mais direto. Algumas pessoas, elas ficam assim, eu leio a Bíblia e não entendo, leio e não entendo. É porque muito provavelmente você não está lendo da forma correta, você não está usando materiais de apoio corretos para te ajudar a compreender, e provavelmente você ainda não olhou para a Bíblia da maneira como Deus gostaria que você olhasse, com mais carinho, como um texto escrito para nós, não entende exatamente em que momento aquele texto está na história, como é que você aplica aquilo para o teu coração. Aí algumas pessoas se aventuram, né, num bom sentido, a começar a aprender a estudar a Bíblia. E aí elas começam a usar as ferramentas disponíveis para isso. Aí elas começam a dizer, meu Deus, que legal. Não sabia que tinha isso na Bíblia. Como eu estou aprendendo agora como eu nunca aprendi. Agora eu estou entendendo o que diz aquele texto. Por quê? Porque ele adotou o caminho da correção, o caminho correto. Começou a ler a Bíblia de verdade e tentar entendê-la através das ferramentas corretas. Isso vale para tudo, né? Vale para tudo na vida da gente. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. O versículo 18 é só crítica, né? Não tem nada a ver aqui com o caminho do justo, somente com o caminho dos ímpios. Então fala de encobrir o ódio, tem lábios falsos, é aquele que está com sentimento ruim, mas diz que não tem. E o difamador é um louco, né? Um insensato, é um tolo, né? Inclusive difamação, né? É até crime, né? Até crime, né? Você difamar é você mudar a fama de alguém, distorcer a fama de alguém. Em outras palavras, atribuir qualidades a uma pessoa e que não correspondam à realidade. E na verdade a difamação ela pode funcionar até ser algo muito ruim, até quando uma pessoa realmente, né, ela é determinada coisa e você se refere àquilo de uma maneira ruim. Uma coisa que é muito importante para a vida dos crentes, a gente lembra de Mateus 12:36, lembra das cartas de Paulo, lembra aqui de Provérbios, né? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. E agora que a gente se comunica muito também por texto, e a gente se comunica também muito compartilhando postagens, a gente tem que ter cuidado também com aquilo que a gente está postando. Não só pela difamação, mas às vezes pelo peso da linguagem. Eu vejo aí, às vezes tem gente que compartilha coisa com palavrão, com xingamento. Não faça isso, tá? O melhor conselho sempre que você puder, não poste, não compartilhe, tá? Eu acho que esse é o melhor conselho. Então, você só compartilhe coisas aí nas redes sociais, e principalmente em grupos, e principalmente nos grupos da igreja, quando você chegar à conclusão de que aquilo é absolutamente necessário, tá? Isso vai reduzir muito as nossas postagens. E quando você for postar, leia tudo, entenda a linguagem, né? Veja se é adequado ou não, tá bom? Nem tudo que a gente acha importante para nós, a gente precisa compartilhar com os outros, né? Às vezes eu fico pensando aqui, né? A gente acompanha tanta coisa, vê tanta notícia, estuda, vê tantas coisas em livros, né? Eu fico pensando como eu, por exemplo, seria insuportável se eu postasse, se eu compartilhasse tudo aquilo que eu acho interessante, né? A gente lê bastante, estuda bastante, conversa com tanta gente, é tanto insight, é tanta coisa que acontece no dia a dia, né?
eu ia ter que gastar meu tempo todo aí nas redes sociais, eu acho que ia ser um prejuízo. Então tem muita coisa que a gente tem que guardar pra gente, não precisa contar para os outros não, tá? Então cuidado com o fruto dos lábios. Porque na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Parafraseando aqui, né? Na multidão de postagens não falta transgressão, mas o que modera os seus compartilhamentos é prudente, tá bom? Uma paráfrase aí do pastor Júnior para Provérbios capítulo 10, o verso 19. Prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum preço, ou seja, não vale nada. Então, olha que interessante, as pessoas sábias, né, que estão à nossa volta, a gente sempre quer saber a opinião delas a respeito das coisas. Isso é muito importante, né? Eu não sei se você tem pessoas assim, mas às vezes a gente compartilha coisas com pessoas sábias, né? E esperando ouvir a opinião delas. Às vezes, né, eu, por exemplo, né, eu sempre submeto as minhas opiniões, eu estou tentando pensar nas coisas, e às vezes eu faço uma pergunta e uma provocação para ouvir alguém que eu respeito muito, que eu admiro muito, que tem autoridade sobre mim, para ouvir primeiro o que a pessoa tem a dizer, porque geralmente ela está enxergando as coisas de um ponto de vista que eu não, está sentindo alguma coisa e vendo alguma coisa que eu não. Então, esse texto está dizendo isso a respeito da palavra dos justos, da palavra dos sábios, que ela vale prata, ela tem um valor, né? E que pena, né? É uma pena que hoje as pessoas estão tão preocupadas em dar sua própria opinião, e é tanta opinião infundada, né, sem fundamentação adequada, e seria um tempo em que nós cristãos, principalmente, somos desafiados a ouvir bastante, ouvir, ponderar bastante, né? Reduzir bastante o número de pessoas para quem a gente dá atenção. Nem todo mundo merece a nossa atenção, né? Tem gente que não merece a nossa atenção, porque falam bobagem, porque falam de um ponto de vista ruim, então nem perca tempo. Fechar bastante ali, a gente ouvir com atenção, ponderar no nosso coração, porque a palavra de justiça, a palavra de Deus, ela continua sendo ensinada e pregada. Porque, terminando aqui então a nossa leitura, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E essa aí é a conclusão do texto aí, do trecho, né, que nós escolhemos para a nossa reflexão nessa tarde, pensando em justiça, pensando em santidade e pensando também em impiedade e injustiça, né? E um trecho aqui de Provérbios que está comparando o que cada um deles produz. Lembrando aí também do que disse Jesus, Paulo, do trecho aí que nós lemos de 1 Pedro 4, de Tiago 5 também, e que Deus então nos abençoe. Espera, temos pedidos, hein? Então é isso, temos aqui uma longa lista de oração. Hoje eu vou ler tudo, tá? Eu vou fazer uma referência aí a tudo. É uma lista muito grande, tem muito detalhe, mas hoje eu vou ler tudo. Então, infelizmente, ontem, como já foi compartilhado aí nos grupos, infelizmente a Ana Lúcia faleceu, partiu para estar com o Senhor. E a Ruth também compartilhou conosco que o Adolfo, né, que é genro dela, né, casado com uma de suas filhas, foi internado aí com pneumonia, tá? Vamos orar muito pela família, toda a família da Ruth, né? Muitas perdas aí por Covid, num período muito curto, e ainda há pessoas doentes, tá bom? Vamos orar por toda a família aí, tá? Então, além do Adolfo, né, a Márcia e a Rosa também, genros e primas da Ruth aí doentes, hospitalizados, a mãe da Isabelle, que é a Maria Luísa, o pastor Balbino, né, que o pastor Israel citou também, que é seu amigo, né? Nosso irmão em Cristo, amigo do pastor Israel. O Aldo, que é aqui meu vizinho, eu não conheço, né, mas é a Elia que trouxe essa referência. O Newton e a Zilda, que são sobrinhos e cunhados da Cida Fraga, tá, que estão melhorando. Nosso irmão Abenomil, que foi extubado, né, não está entubado mais, passa bem, já está consciente, segundo as notícias aí que o pastor Israel nos transmitiu, já perguntando da família, e já existe até uma perspectiva aí de retorno para casa, acho que em 2 dias, né? Então, agora talvez domingo, segunda-feira, nosso irmão Abenomil deve estar voltando para casa. O José Carlos também, parente da Cida Santos, também foi extubado, tá? A mãe da Nelma, né, que é a sogra do pastor Josias, também melhorando. Ela, de toda a família, é a única que ainda está no hospital, mas ela já está na enfermaria.
então já não está mais na UTI, não está entubada, não está sob sedação, está na enfermaria consciente, provavelmente ali aguardando ali, sei lá, ganhar um pouco mais de força, de energia, né? Fazer mais algum exame ou outro, e logo, logo deve estar voltando para casa também, graças a Deus. A família do Abenomil, né? Mais pessoas pegaram lá o Covid, né? Além dele da nossa irmã. Então, vamos continuar orando. Pastor Márcio e a Simone também estão em quarentena com Covid. O São Francisco, que é o pai da Isabelle, também está aí de quarentena. A Lucilene, né, com sintomas leves, que é a cunhada do nosso irmão Ivan Fidelis. O Anderson também melhorando, irmão da Fabiana. O João e família, né, irmãos da Maria de Lourdes. Fernanda melhorando, que é vizinha da nossa irmã Maria do Carmo. A Fátima, conhecida da Ruth também. A Dona Diná, né, ou Dona Dina, não sei, esposa do seu Aldo, né, falei do Aldo e tem ela também, né, que são vizinhos aqui também com Covid, tá? E eles todos aí em quarentena. É um grupo que já está doente já há alguns dias, e nós estamos aí agradecendo ao Senhor, porque em breve devem estar bons aí, a nossa esperança. Nosso irmão José Alves II recebeu alta do hospital, tá bem fraquinho, mas vai tomar medicação em casa, passando bem, então passou o risco, né? A Jusilene, né, que é sua filha, aguardando cirurgia, devemos orar por isso. A Joyce com problema de pressão, né? E a Isabela, sua bebê, nasceu prematura, esposas e filha e sobrinha da nossa irmã Rosa, né, da Rosa Mello. Parece que o bebê nasceu com menos de 1 quilo, né, bem pequenininho, né? Teve uma situação assim. Mas graças a Deus hoje a medicina está bem avançada, um bebê desse cresce, desenvolve, vamos orar por isso, tá bom? E orar pela Joyce também, né? Por causa da pressão alta e problemas de saúde da mãe, esse parto aí acabou acontecendo aí de uma forma tão rápida. A Andréa Volpe, né? Que graças a Deus tem melhorado, mas teve aquele susto no dedo, aguardando cirurgia. A Alessandra, prima da Tatiane Santos, com diverticulite. É isso mesmo? Diverticulite. A Abigail Leite, aguardando também cirurgia. O Luiz Dantas, né, conhecido aí de muitos de nós aí, pai do Jonatas, está aguardando aí também a cirurgia e resolver os problemas cardíacos. A Tata, o Wilson, a Irailda, o Gabriel Santana, o Samuel, a Vera, filha da nossa irmã Iracema, ainda em coma, já há 1 ano, né? Já tem 1 ano que ela está numa situação bem difícil. O seu Freitas, pai da Jane, né, tratando aí de diabetes. A Eti, irmã da nossa irmã Rosa Mello. A Marisa, irmã da nossa irmã Marlene Odete, a Severina, irmã do Azanias, que também teve uma melhora também, estamos orando por ela e ela já está se alimentando melhor. O Joselito, né, que tem problemas cardíacos, teve Covid também, ficou internado, mas já passou, já tá em casa, já há bastante tempo se recuperando. O Arlindo, né, conhecido da Maria do Carmo, da nossa irmã Maria do Carmo, teve um AVC. Aí nós temos algumas pessoas lutando aí contra o câncer, né, como o Arlinécio, que é irmão da nossa irmã Maria de Lourdes, o pai da nossa irmã Maria das Neves, que é o seu José, meu xará, o Fábio, né, irmão do Peter também, que teve diagnóstico, passou por 2 cirurgias e está se recuperando, está muito bem. O Elsomar, o pai da Júlia Lucio, que precisa atualizar também, já faz muito tempo que eu não sei como é que ele está. A Luzenaide, né, que é a esposa do pastor Walter Lima. O Tilson, também primo da Kátia, também passou pelo Covid, passou por maus bocados aí, ainda lutando com o câncer, né? Vacinas, né? Hoje a gente acordou aí, amanheceu com uma notícia tão boa, né? Uma vacina 100% brasileira, né? Chama Butanvac, né? Uma coisa assim. Em breve, né? Talvez até o final do ano, a gente já tenha essa vacina a mais aí, sendo disponibilizada para a gente, né? Orar pela saúde dos nossos idosos. Nós temos irmãos aí com idade bastante avançada, né? Acima dos 85, acima dos 90 anos de idade. Profissionais da saúde, e nós temos aí muitos irmãos da nossa igreja aí ligados à saúde. Temos enfermeiros, né? Como a Merielle, como o Heitor. Temos a nossa irmã Maria também trabalhando na área da saúde com assistência social, tem o Davi, que é médico, tem a Raquel também, que é enfermeira também, se eu não me engano, lá no Einstein. Então, a gente tem vários irmãos, né? Se a gente for mexendo aí, a gente vai encontrar. Alguns trabalhando aí em outras áreas aí também,
no dia a dia, tendo contato aí com as pessoas, trabalhando no comércio, trabalhando no transporte, trabalhando na segurança. Vamos orar pela vida de todos eles. Nos hospitais, né, a gente tem aí os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os seguranças, o pessoal da faxina, né, o pessoal que trabalha com a limpeza. Então, toda essa gente, né, tá sob pressão, trabalhando assim em ambientes onde o risco de contaminação é elevadíssimo, tá? Então, vamos orar por isso. Orar pelos pastores, pelas igrejas, né? A vida de muitos pastores nesse período de pandemia tem sido muito difícil, né? Tem pastores aí perdendo seus ministérios, muitos pastores abandonando os seus ministérios, nós temos muitos pastores morrendo por causa da Covid-19, nós temos pastores, infelizmente, tirando a própria vida, né? Esse é um assunto que me interessa muito, né? Porque é a minha área de concentração aí de estudo, e essas notícias elas chegam para mim porque eu tenho vários canais aí de comunicação e é muito triste, infelizmente isso acontece realmente, tá? Nós temos famílias enlutadas, né? Muitas famílias enlutadas, então a gente tem a Ruth, mas a gente tem também a família do Wagner e do Verbert também, que perderam seu pai ontem, né? Perdeu o seu Vicente, faleceu por causa de Covid ontem também. Momento muito triste, né? Eu estou falando do Wagner e do Verbert porque são filhos, são membros da nossa igreja, mas quando eu falo dos dois, aí os irmãos conhecem, sabem que eles são representantes aí de famílias muito grandes na igreja, e eu sei que todos estão aí lutados também. Os desempregados também, que são muitos, né? A gente está vendo aí uma crise grande aí com desemprego, gente já passando fome, as coisas estão muito esquisitas, estão muito estranhas. E continuar orando pelos missionários também, lembrando que a gente está vivendo plenamente aí nossa campanha de missões mundiais que encerra agora no próximo domingo, tá? E para encerrar aqui, a Juraci Araújo, né, pedindo que a gente continue orando pela sua nora Agna, né? Ela tava na nossa lista de oração, né? Vamos colocar. Oi? Se eu não me engano, a Agna ela tá passando. Juraci, confirma pra gente aqui. Ela tá grávida, o bebê tá para chegar agora em maio, e ela tem tido problemas aí de saúde aí nessa reta final da gravidez, né? E a gente está orando pela Agna também por esse motivo aí, tá? E é isso aí, irmãos. Vamos orar, colocando todas essas vidas aí nas mãos do Senhor. É muita coisa para lembrar, mas esse momento é um momento de clamor geral aí, e que vai rodando aí, né? A gente, cada pastor, um dia, os irmãos também, nas suas orações, nos seus grupos também, tá bom? Vão orando. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um momento de oração e pelas referências, ó Deus, de tantas pessoas, irmãos, amigos, parentes de nossos irmãos, pessoas que são próximas de nós, pessoas que estão, ó Deus, mais distantes, e que, ó Deus, tem confiado, ó Deus, a Igreja do Senhor, a Igreja Batista em Vila das Belezas, a nós pastores, aos membros, a liderança, a diretoria da igreja, a responsabilidade, ó Pai, de orar por tantos pedidos. Estamos, ó Deus, sob uma pandemia muito forte, vivendo um momento muito triste, onde há muitas pessoas doentes, em situação bastante difícil, momento também de luto, ó Deus, onde muitos, ó Pai, infelizmente não têm resistido à doença, têm partido, e nós, ó Deus, continuamos aqui buscando ao Senhor e orando, ó Pai, pela vida dos enfermos, e orando também, ó Deus, pela vida dos familiares, ó Deus, que também passam por momentos difíceis, ó Pai, e também se entristecem, alguns até se desesperam, ó Deus, mas com certeza todos de alguma maneira são abatidos, ó Deus, porque o sofrimento, ó Pai, daqueles que amamos é o nosso sofrimento também. Consola o coração da nossa irmã Ruth, assim como de todos os seus familiares, diante, ó Deus, das perdas que eles tiveram nas últimas semanas, no dia de ontem, da Ana Lúcia, e ainda com essa notícia, ó Pai, tão triste de um genro, ó Pai, que está internado por causa de pneumonia, para o qual pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde e que o Senhor proteja. Mais uma vez pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da vida do nosso irmão Wagner e do Verbert, assim como de toda a família, ó Pai, da Vivian também, que perderam, ó Pai, o seu pai no dia de ontem, o seu Vicente, também por causa da Covid. Console, ó Deus, os seus corações, os fortaleça, os protejam também, ó Pai,
das doenças e dos males. Família do Wagner, a Leila, ó Deus, os meninos já estiveram doentes. E mais uma vez, ó Deus, te agradecemos porque eles se recuperaram, ó Pai, da Covid, estão bem, trabalhando e também desenvolvendo, ó Pai, as suas atividades. Obrigado pelas notícias, ó Pai, da vida do nosso irmão Abenomil, da nossa irmã Carmelita, do restante, ó Pai, de seus familiares que também ficaram doentes, e pedimos que o Senhor, ó Deus, os guarde, os proteja. Pedimos, ó Deus, pela vida, ó Pai, esse pedido que nos foi trazido, ó Pai, pela irmã Rosa, dessa criança, ó Deus, tão prematura, que nasceu, ó Deus, tão pequenininha, ainda carente, ó Pai, de uma formação completa. E peço que o Senhor guarde, ó Pai, a vida de sua mãe, que teve problemas, ó Deus, com opressão. Guarde a vida dessa criança também, e que apesar de ter nascido tão pequenino, com peso, ó Deus, tão baixo, que possa, ó Deus, continuar se desenvolvendo, possa continuar crescendo, ganhando peso. Pedimos, ó Pai, que essa criança, ó Pai, não tenha perdas, ó Deus, e prejuízos de nenhuma natureza por ter nascido de forma tão prematura. Abençoa a vida da Agna também, que está, ó Deus, passando por momentos difíceis, ó Pai, na sua gravidez. Continua cuidando dela, da vida do bebê. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também abençoe a vida de profissionais da área da saúde, não apenas médicos, enfermeiras e assistentes sociais, mas aqueles que trabalham na recepção, na faxina, na direção, no transporte, ó Pai, de ambulâncias, os seguranças, ó Pai, ou seja, todo esse pessoal, toda essa gente, ó Pai, que tem trabalhado de maneira tão dura e num ambiente, ó Pai, tão perigoso, tão contaminado, em um ambiente também onde há tanta tristeza, ó Deus, pelas doenças, pelas perdas, pelo desespero, pela falta de leitos, pela falta de comunicação, enfim, ó Deus, tantas coisas que têm acontecido na área de saúde, ó Pai, do nosso país. Peço a Tua misericórdia sobre a vida de pastores também, que nesse momento difícil possam manter a sua fé, a sua espiritualidade, o seu coração, manterem, ó Deus, as suas famílias. Peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das igrejas que perderam os seus pastores, ó Pai, para a Covid, perderam os seus pastores para outros problemas de saúde, até igrejas, ó Pai, que nesses dias têm perdido, ó Pai, os seus pastores, ó Deus, por suicídio. Sabemos, ó Pai, das dúvidas, ó Deus, das dores, ó Deus, que cercam igrejas e principalmente familiares, mas sabemos, ó Pai, que a Tua graça e que o Teu amor, ó Deus, são maiores, ó Deus, e que o Senhor vai de fato consolar, ó Deus, essas vidas, esses corações, para que eles não desistam, ó Deus, do Evangelho, não desistam do Senhor, não desistam, ó Pai, da pregação do Evangelho, do trabalho missionário, da vida, ó Pai, preciosa que o Senhor nos deu, como uma família que se chama igreja. Continua ouvindo, ó Pai, as nossas orações, e que a Tua vontade, ó Pai, seja feita na vida de cada um de nós. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Muito bem. É isso mesmo. A Agna, né, pressão alta também, muito inchada, né? E o bebê está bem, graças a Deus. Então foi o que a gente citou mesmo. Eu até por um momento, eu até achei, deixa eu ver o pedido aqui da Rosa, tem um nome? Isabela, e sua bebê nasceu prematura, né? Até por um momento aqui me deu um estalo se não poderia ser uma pessoa, né, que tem uma ligação, mas não são, mas que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida da Isabela, tá, e do bebezinho que nasceu, e também da Agna e do bebezinho que tá para chegar aí, né? Não, já nasceu, tá bem. Tá bem também, né? Ah, que bom. Então tá jóia. Você vê, num tempo como esse, bebês nascendo, gente ficando grávida. Isso é bênção de Deus, né? Vou cantar uma música que o meu pastor gostava bastante. De vez em quando eu pegava ele cantando. Vamos cantar? Sol escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar
vai me dar. Se acaso o sol escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. É isso aí. O pastor ali gostava de cantar, acho que ainda gosta, né? De cantar. De vez em quando eu pegava ele cantando, a gente cantava essa música aí também. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se acaso o sol escurecer e o céu toldar. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu achei tão interessante, né? Mas toldar é cobrir, né? Ficar escuro, né? Ocultar a luz do sol. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém, irmãos? É isso aí, estamos chegando então ao final do nosso Pão das Três de hoje. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado e nós temos, além do Pão das Três, nós temos também MJA às 19 horas. Então amanhã nós temos duas atividades. Nós temos o Pão das Três com o pastor Israel às 15 horas, e aqui pela nossa página do Facebook. E às 19 horas, no nosso canal do YouTube, nós temos o culto do MJA, tá? Dirigido então aí pelo Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja Batista em Vila das Belezas. Que Deus então abençoe a vida de todos, tá bom? Que a graça de Deus acompanhe a todos vocês. E voltamos a nos encontrar, se for da vontade do Senhor, no domingo de manhã, no culto aí às 10h30. Fiquem em paz.